Anteriormente, havia falado que um lobisomem estava rondando a rua de minha casa, que estava matando muitos animais e que, por Deus, eu não fui vítima dessa fera. Então eu disse que ela descia a rua em direção ao antigo matadouro, que ficava mais distante de casa. Bem, após a criatura ser vista por pessoas nas ruas do bairro, ela decidiu rumar para as imediações do tal matadouro. E lá nesse local, aconteceu a pior de todas suas aparições para as pessoas que lá trabalhavam. Uma semana já havia se passado desde meu encontro com a fera, e ela não havia aparecido mais por lá. E então, a minha rotina voltou ao normal, mas continuei a dormir sempre na madrugada. Aos finais de semana, mais precisamente na madrugada de sábado, passava um caminhão com bois, que eram levados para o matadouro. O horário que ele costumava passar era às 4 da manhã. Até então, estava tudo normal. Me acordava com o som dele passando na rua, e ainda estava bem escuro. Certa noite, eu já estava quase dormindo, quando ouvi um rujo bem distante, em direção ao matadouro. Pensei que eu fosse um cachorro, mas, depois de outro uivo, tive a confirmação que não era de cachorro. Meu coração disparou ao saber que a fera estava de volta. Após um tempo acordado, não ouvi mais nada e acabei dormindo. Acordei às 4 horas da manhã, com um caminhão passando na estrada e sons de homem conversando. A semana se passou e novamente o fim de semana havia chegado. Eram aproximadamente 1 hora da manhã e ouvi gritos assustadores de uma coisa ao longe. Eram urros que alcoavam lá ao longe. A besta estava por perto e eu sabia disso. O meu medo fez-o apagar. Eu acho que desmaiei, não sei. Mas foi naquela madrugada que tudo aconteceu. O caminhão passou mais cedo aquele dia, por volta de 3 horas da manhã. Acordei tempos depois com tiros ao longe, mas, sem saber o que era, dormi novamente. Acordei pela manhã com minha mãe falando com uma de nossas vizinhas, que falava para ela o que tinha acontecido, e eu ouvi o que era. O caminhão estava carregado de bois, e a bordo tinha um motorista e mais 2 homens que o acompanhavam. No caminho, eles encontraram mais 2 homens que já iam para lá para esperar eles. Então, pegaram carona no caminhão e foram seguindo o caminho. Chegando lá, ambos desceram do veículo e um dos homens foi dar uma volta atrás do matadouro para esticar as pernas e ver se não tinha alguém escondido por lá. Então, de boa lá andando, ele viu um vulto negro de forma de quadrúpede. Pensando ser um dos bois, ele gritou: "Osvaldo, tu já soltou os bois, homem?" Então, Osvaldo disse que não. E o homem retornou a falar que ali tinha um animal solto. Olhando com mais cuidado, ele viu que parecia um jumento. Mas não era. A coisa começou a rosnar e fazer uns barulhos estranhos que assustaram o homem, que gritou: "Ei, tem um animal estranho aqui." "Tá aí com sono, hein?" falou um dos homens. Então, a coisa começou a caminhar lentamente em sua direção. O homem, assustado com aquela coisa, saiu correndo para onde os outros estavam e disse que tinha uma criatura lá atrás. Já iam rir dele quando ouviram um ruivo que fez os animais no caminhão se assustarem e começarem a ficar desesperados. "Que diabos é isso?" questionou o motorista. Então, das sombras atrás do matadouro, saiu um animal mais horrível que eles jamais poderão ver. Era uma criatura peluda, com feições caninas e humanas. Longas orelhas que arrastavam o chão de areia batida. Se apoiava com os cotovelos no chão e era possível ouvir o som característico em contato com o sol. Sua cabeça
quase que encostava no chão. A parte traseira era um pouco mais erguida que a frente. O pior foi quando a coisa olhou para eles e se pôs de pé. Aquilo já tinha a altura de um jumento adulto. Agora de pé, passava dos homens facilmente. Aquilo farejava o ar, enquanto os homens se tremiam de medo e os animais no caminhão se desesperavam. Então, o lobisomem olhou para eles com olhos vermelhos que reluziam aos faróis amarelados do caminhão. Abriu a boca, ou o focinho, e mostrou suas grandes presas caninas, e começou a caminhar em direção ao caminhão. Cada um ali começou a correr para o mais longe possível, e a fera foi se alimentar dos animais, que batiam nas madeiras para tentar se salvar da morte. Foi quando o motorista socou de um revólver e começou a disparar na criatura, que urrava de dor enquanto se virava em sua direção, com muito ódio e agora com sede de sangue de seu agressor. As munições acabaram e a fera se aproveitou disso para se aproximar do motorista, que correu em direção a uma árvore lá próxima de lá. Subiu o mais rápido possível e lá em cima ele encontrou um dos homens rezando e chorando. A besta ficava a correr por todos os lados, atacando os animais que tentavam fugir de suas garras. Mais tiros. Eles viram o farol de um carro que se aproximava, e de dentro havia um homem que estava atirando no lobisomem, que saiu correndo para o mato e sumiu. Então, com muito custo, os homens saíram de seus esconderijos e foram contabilizar os prejuízos. Chamaram o dono do lugar e falaram o ocorrido, mas não mencionaram que era um lobisomem, pois não iriam acreditar. O homem que os salvou era um segurança particular de uma fazenda, que ao ouvir o som dos tiros, se deslocou até lá, e foi quando ele viu a fera, pois aquela coisa também estava atacando a fazenda na qual ele trabalhava. Alguns dos animais morreram e outros fugiram meio ao mato e nunca foram encontrados. E também a fera não retornou. É bem possível que tenha morrido por conta dos tiros, mas não se sabe. O lugar foi fechado e demolido, virando um lugar abandonado e com muita história para contar daquela madrugada em que o lobisomem atacou o matadouro. Boa noite e fiquem com Deus.